Opa, boa noite. Você está ouvindo? Opa, estou ouvindo agora perfeitamente. Aí, Miola, é a sua vez de cumprimentar, Miola. Opa, boa noite, Marlon. Bem-vindo, um prazer te ouvir aqui. Prazer todo boa noite, meu. Marlon. Boa noite, doutor Marlon. Boa noite, Florestan. Boa noite, Sara, Tereza. Boa noite a todos vocês. Tereza está acompanhando aqui, conversei com ela hoje à tarde, o voto da relatora lá no TSE, no julgamento do Cláudio Castro. E ontem a gente já tinha comentado aqui, nós três, como é possível alguém acusado de ter utilizado dinheiro público para a contratação de 27 mil, parece, pessoas para trabalhar na campanha Cabos dele. Eleitorais, né? Cabos eleitorais, né? Então, eu vou passar para a Tereza fazer a questão, porque ela, lá de Brasília, já deve ter visto essa história várias vezes. Então, Tereza, a primeira pergunta aí para o nosso Marlon, que foi o relator da ficha limpa, né? É verdade. Tem muita gente dizendo, né, doutor Marlon, que é muito tarde, o mandato está quase acabando, mas eu me lembro no passado, assim, se não me engano, o caso do Hugo Napoleão, quando ele assumiu o governo, porque o Mão Santa foi cassado pelo TSE lá no Piauí, faltavam poucos meses para o governo acabar, e o Hugo Napoleão assumiu e depois até se elegeu, inclusive, né? Então, acho assim, que essa questão de tempo não vem ao caso, importa mesmo. Claro que o correto seria ter não permitido que ele cumprisse esse mandato, digamos, indevidamente e legalmente, porque cometeu delito eleitoral, mas antes tarde do que muito tarde, né? Eu estava querendo ver a ficha de quem era o ministro Antônio Carlos Ferreira, que é o que pediu vistas, e eu verifiquei que ele é daqueles que representam o STJ, né? Que lá no TSE tem os do Supremo, os que representam o STJ e aquela parcela que representa a advocacia. Mas ele, na verdade, ele é do STJ não porque seja magistrado, ele é da cota da OAB, né, que em 2011 indicou ele na lista tríplice e ele foi nomeado pela Dilma. Ou seja, eu acho assim, esses ministros que vêm de fora da magistratura, que vêm da advocacia, eu não sei se isso é correto, né? Eles carregam interesses, relações, etc. Mas, enfim, ninguém vai corrigir isso agora. Esse é um assunto que está aí, um dia pode ser enfrentado. Eu não acho certo isso, que tenha gente de fora da magistratura. Não sei se é certo a advocacia ter representante, né, nas cortes superiores. Mas esse não é o caso. O que eu quero lhe perguntar é isso. Qual é o prazo das vistas que esse ministro Antônio Carlos Ferreira, qual o prazo que ele tem para ficar com o processo, e se o senhor já tem uma percepção ali da correlação de forças entre os ministros ali no TSE, porque eu não conheço bem esse TSE de hoje. Então, Tereza, eu queria lembrar que em 2018 nós tivemos o curioso caso do Tocantins, em que tivemos 2 eleições para governador no mesmo ano. Foi a única vez que isso aconteceu, porque o então governador Marcelo Miranda foi cassado no mês de junho do ano da eleição. Então, houve a eleição ali, logo 40 dias depois, e depois houve eleição em outubro. Então, temos situações aí, e várias outras que poderiam ter citado. Então, se ele for cassado, desculpa interrompê-lo, porque o senhor está trazendo uma questão que eu não tinha prestado atenção. Se o Cláudio Castro, junto com o seu vice, forem cassados, nós vamos ter uma eleição no Rio de Janeiro, a eleição para a substituição deles, e depois a eleição de 26, né? A eleição normal. É isso? Exatamente. No Amazonas isso aconteceu também. O caso é de nova eleição. Convoca-se nova eleição dentro do prazo de 40 dias. Então, é nova eleição e rápido. E, lamentavelmente, nós nos deparamos sempre, aí, com certa frequência, nas eleições municipais isso acontece demais, de se
de se chegar até o último ano do mandato sem uma solução. E, de fato, seria muito importante que houvesse um aprimoramento institucional para que essas respostas viessem rápido. Lamentavelmente, ainda temos essa situação. Eu não estou atribuindo aí nenhuma culpa, responsabilidade subjetiva ou pessoal, mas acho que o sistema ele precisa ser alterado, inclusive em termos das normas. A prioridade dessas ações deveria imperar. Lembrando que os magistrados e magistradas da Justiça Eleitoral são emprestados sempre de outros órgãos. No caso, desde a primeira instância, o juiz eleitoral é um juiz de direito, que é emprestado. Isso acaba fazendo com que ele tenha que, ao mesmo tempo, meio que... Eu já tive muito tempo nessa função, então eu conheço bem isso. Eu fui juiz eleitoral 20 anos, então a gente tem que, literalmente, quase que literalmente, cobrar o escanteio e correr para a pequena área para cabecear com tantas atribuições. Mas isso aí não é suficiente também para explicar. O fato é que realmente temos muita morosidade que deveria ser ultrapassada. A expectativa de que o ministro devolva dentro do que tem sido determinado no TSE, como é uma justiça que tem que definir logo as coisas, apesar dessas demoras, o prazo de vista é de 30 dias, então, dentro de 30 dias, no máximo, ele tem que devolver para dar continuidade. E espera-se, obviamente, que ele devolva antes, mas o fato é que espera-se a conclusão para esses próximos 30 dias. Quando ele devolver, será em sessão, espera-se que tenha a continuidade da sessão e nós possamos ter o julgamento final. Outro ministro pode pedir de novo vista, não pode? Outro ministro pode, mas o fato é que o voto foi disponibilizado para todos. Antigamente, com os processos físicos, literalmente, a vista do processo era passar o processo para que o ministro que pediu vista pudesse analisá-lo. Agora não é mais isso. Com a tecnologia, o voto digital, o voto da ministra está lá igualmente para todos. Então, não há justificativa para que ninguém peça mais vista. Tecnicamente, é possível que haja um novo pedido de vista. Em que situação? Depois que ele apresenta o voto, algum ministro pode que já estava, por exemplo, inclinado a votar com a ministra Isabel Galotti, pode dizer assim, não, agora eu fiquei em dúvida, preciso analisar, ele pede vista novamente. Em tese, é possível, e juridicamente é possível um novo pedido de vista, mas o fato de que o voto da relatora já está disponível pode fazer com que se reduza muito essa necessidade. Muito bem. O Marlon, essa situação de julgamentos arrastados, que chegamos a uma situação que muitas vezes o político, né, que é alvo de uma ação na Corte Eleitoral, ele praticamente conclui o mandato, é o caso que nós estamos vendo, citasse 2 aqui, mas isso, em certo sentido, frauda, não é, a vontade, a soberania popular. Né? O que a Justiça Eleitoral deveria fazer no sentido de dar a celeridade e a agilidade sem o prejuízo de, nesta urgência de atenção a essas eventuais irregularidades eleitorais, possa também ser um fator de fraude do desejo popular, uma vez que pode retirar do certame quem injustamente algum político. Então tem que ter muita parcimônia, mas isso não significa que tem que ser algo necessariamente tão moroso, né, e tortuoso como para que chegue a essa situação de praticamente se concluir o mandato. O que pode ser feito, o que deveria ser feito para abreviar esses prazos, ter a celeridade necessária e assegurar um julgamento justo e, ao mesmo tempo, a vontade, a obediência à vontade popular. Não, essa questão é absolutamente fundamental. E o que acontece? Para que nós tenhamos o julgamento dentro do tempo adequado, dentro do que se espera em relação à agilidade da justiça, nós precisamos retirar da frente dos tribunais eleitorais os entulhos processuais que atrapalham. Por exemplo, nós sabemos que a justiça eleitoral ela não foi pensada, no início, para julgar comportamentos de candidatos. Ela foi pensada lá por Getúlio Vargas,
desde 1930, quando tem a revolução, o golpe, como queiram, ele anuncia o surgimento da justiça eleitoral para quê? Para acabar com a falsificação das atas nos currais eleitorais. E, para isso, ele anuncia, no seu discurso de posse, a criação da justiça eleitoral. Mas o objetivo era contar os votos, de uma maneira que, pelo menos, as pessoas pudessem acreditar no resultado da eleição. Ninguém questionava como as pessoas obtiveram os votos. Isso vem fruto de um amadurecimento da sociedade que acontece no final dos anos 90, com a aprovação da primeira lei de iniciativa popular, que era contra a compra de votos, que é a sociedade que faz, CNBB, OAB, movimentos sociais diversos, MST, muitos outros se unem para coletar 1 milhão de assinaturas para que tivéssemos esse olhar mais especial sobre fenômenos como o da compra de votos. É isso que faz com que a justiça eleitoral nasça como uma instituição que tem que não apenas contar votos, mas também analisar o comportamento dos candidatos, como esses votos foram obtidos. E de lá para cá, houve uma explosão de processos na justiça eleitoral que não estava acostumada a isso. São tribunais que só têm 7 ministros, seja o Tribunal Regional Eleitoral do Acre ou o Tribunal Superior Eleitoral, todos os tribunais têm 7 ministros. Por quê? Eram os ministros que iam organizar mesas eleitorais para contagem de votos, e o número dava. Agora, para julgar processo, não dá. Então, os tribunais não passaram pelas mesmas mudanças que as leis e pelas mudanças que a sociedade passou. Então, precisamos tirar. Para concluir a sua resposta, eu dei uma ideia que acabou sendo acolhida pela Câmara e pelo Senado, e sancionada, mas, infelizmente, ela está dentro do bojo de medidas muito ruins feitas de alteração da lei da ficha limpa. Lá tem um só dispositivo que teria sido muito bom se nós não fôssemos conquistar a inconstitucionalidade dessa lei, porque eu tenho certeza que é o que acontecerá no STF, essa lei nova aprovada esse ano. O que acontece? O que nós propusemos lá? Que os casos de inelegibilidade, eles pudessem ser questionados, ser discutidos na justiça antes das eleições. Ora, se uma pessoa já sabe que está inelegível, quiser tirar uma dúvida, ela fizesse isso antes da eleição. Se nós tivéssemos só essa medida, nós iríamos retirar um monte de processos que nascem com o processo eleitoral e deixaríamos só esses, de condutas do processo eleitoral mesmo, do pedido de votos, da campanha eleitoral. Isso reduziria muito. Eu acho que isso, sim, seria um passo importante para reduzir esse que eu estou chamando de entulho processual, que vai ficando ali remansoso e atrapalhando o andamento regular da justiça eleitoral. Agora, tem uma questão aí que até comentei com a Tereza e com você mesmo, Marlon, que é o caso lá do governador Antônio Denário, né, do PP, que teve o seu mandato cassado, né? Ele é lá de Roraima, e o André Mendonça, o ministro André Mendonça, a condenação, né, a cassação do mandato dessa pessoa. E aí, você, olhando as relações do Mendonça com o governador, né, você percebe que ele foi contratado pelo governo para fazer uma série de palestras lá em Roraima. Né, recebeu um total de R$273 mil pelos cursos que ele deu. Eram, acho que, 6 aulas, cada aula por R$45.500. Né? E o CEO da empresa, né, que contratou o ministro, ele era ou foi ministro da Educação do Bolsonaro, o Vitor Godoy. Ou seja, como é que isso é possível? Quer dizer, o ministro do Supremo vai, se sobrepõe uma decisão já tomada no plenário e suspende a cassação. Isso ele fez em agosto, tinha 30 dias, mais 30 dias, e até agora não foi votado no plenário do Supremo. É onde vai ser julgado, ou o governador vai ficar lá até o fim do mandato?
é onde será julgado, terá que ser julgado pelo plenário. O ministro tem essa possibilidade de conceder liminarmente a suspensão quando recebe o recurso, mas ele não decidirá sozinho. Então, é muito importante que ele submeta isso quanto antes ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que é quem dará a palavra. Muito raro que o Supremo modifique decisões do TSE. Acontece pouquíssimas vezes, contadas nos dedos de uma das mãos. E por quê? Porque existe um filtro constitucional, que é o princípio da irrecorribilidade das decisões da Justiça Eleitoral. São remotíssimas as possibilidades. Precisaria que fosse visto que houve ofensa à Constituição Federal no processo de cassação, o que é muito difícil de acontecer, porque a cassação se baseia em fatos, que é algo que que a Suprema Corte não vai reanalisar, não pode, e em afetação da lei federal, que não é matéria para o Supremo. Então, eu acredito que seja ínfima a probabilidade de alteração da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o próprio TSE, dentro da sua composição, como bem lembrou a Tereza há pouco, ela é uma composição que vem de muitas fontes, de 3 fontes diferentes, como ela mencionou, e dentre elas são 3 ministros do Supremo, que participaram da decisão no âmbito do TSE. Então, isso é uma das coisas que acaba levando o Supremo a manter muito as decisões do TSE, porque 3 membros já participaram ativamente e decidiram e acabam chegando com muitos argumentos para demonstrar por que o TSE decidiu daquela maneira. Muito bem. Tereza, tem mais alguma questão? Um pouco fora disso, mas dentro disso também, doutor Marlon, o governador, afora esse processo aí eleitoral, ele, agora, com essa operação desastrosa, como diz o presidente Lula, lá do Rio de Janeiro, tudo aponta para um desrespeito a determinações do Supremo Tribunal Federal no âmbito daquela DPF lá, chamada DPF das favelas, né? Claro, isso ainda vai... É uma coisa que está começando, um processo ainda muito incipiente, mas isso também pode levar à inelegibilidade do governador Cláudio Castro? Na verdade, Tereza, há 2 situações que poderiam eventualmente levar a uma inelegibilidade por isso. Uma delas eu acho bem pouco provável por conta do tempo, que seria uma eventual condenação do governador decorrente de um desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Para que houvesse uma inelegibilidade decorrente disso, precisaria que houvesse uma condenação ou criminal ou em ação de improbidade por conta de eventuais desvios dessa natureza. Não creio na viabilidade de que isso se julgue antes do processo eleitoral, portanto, eu descartaria essa hipótese. A outra seria... Em cima da hora, né? Muito em cima da hora. A outra seria uma consideração de um eventual caráter eleitoreiro da conduta. Aí poderia gerar uma discussão mais... tem isso também. Porque, inclusive, eu estava louco para participar do debate que você estava anteriormente aqui com o Pedro sobre a questão do Trump, mas eu posso entrar nele, porque o que tem a ver a eleição de Nova York com essa discussão do Rio de Janeiro? É o seguinte, é que é o chamado abuso do poder político. Se algum presidente da República fala no Brasil que se um desafeto dele ganhar uma eleição, ele não vai mandar mais verbas para aquela cidade, isso é de uma gravidade absurda, que nem se vê acontecer. A legislação é dura e rigorosa contra esse tipo de conduta. Donald Trump não faria isso se estivesse no Brasil, porque ficaria facilmente condenável pela Justiça Eleitoral, inelegível. É por isso que não se vê ninguém fazer isso aqui. Imagina o absurdo de um presidente Lula ou de qualquer outro presidente ao longo da história chegassem na eleição e falassem, olha, se fulano de tal contra o meu partido ganhar, eu não ajudarei esse município em nada. Isso não existe no Brasil. E não só por conta da conduta dos dirigentes, mas porque a lei expressamente proíbe isso. Mais um aspecto em que somos melhores do que eles, né? Nesse e muitos outros. Por exemplo, o Trump não seria candidato, porque ele tinha condenação criminal.
Aqui no Brasil ele estaria inelegível, condenado criminalmente, ele não seria candidato. Então, nós estamos dando aula de democracia faz tempo para eles. Agora, neste quesito aí, eu citei esse caso do Trump como exemplo, porque um ato que abuse do direito, das prerrogativas de uma autoridade pública, com a finalidade de obter proveitos eleitorais, ele pode levar, desde que, assim como é reconhecido pela Justiça Eleitoral, à declaração da ocorrência do abuso de poder político e econômico. Aliás, é algo que eu falei ainda há pouco, né? O ideal era que esse tipo de situação pudesse ser discutida antes mesmo da eleição, e a Justiça Eleitoral já dizer, isso aí foi abuso de poder político ou não? Foi um ato regular ou foi um ato que tinha por objetivo, ainda que partindo de alguma prerrogativa dele como governador, mas tinha um objetivo de desviar, desnaturar, desvirtuar o debate político eleitoral. Se assim se caracterizar, e como tal for observado pela Justiça Eleitoral, ele sim pode ficar impedido de se candidatar ou de eventualmente tomar posse para um novo mandato. Agora, isso é improvável que aconteça, né, Marlon? Se o governador, na eleição de 2022, ele praticamente constituiu uma sessão eleitoral de 27 mil cabos eleitorais pagos com dinheiro público e não aconteceu nada, não teve registro cassado, estamos há 3 anos, quase 4 anos no final do seu mandato, não aconteceu nada, dificilmente aconteceria alguma coisa por esse espetáculo, né, macabro que ele fez no Rio de Janeiro, e promete fazer mais, inclusive, como uma alavanca eleitoral. É improvável, né, que ele sofra qualquer tipo de punição, né, em relação ao abuso do poder político, né? Eu não seria tão pessimista. Eu concordo com a sua... Você tem razão, até porque você está partindo de uma comparação com um fato concreto, que é esse processo que está demorando tanto, mas o Brasil já evoluiu muito. Por exemplo, quem imaginou que um ex-presidente da República, derrotado no processo eleitoral, pudesse ter ainda assim suas condutas analisadas de campanha e viesse a ficar inelegível, como aconteceu com Jair Bolsonaro. Então, inclusive foi num prazo rápido. O que acontece é que, às vezes, a institucionalidade atenta para a gravidade de uma conduta de uma maneira que não estava observando em momento anterior. Então, eu concordo que você fique apreensivo, acho que toda a sociedade brasileira fica, até por conta da concretude dessa situação, que envolve lá o caso de Roraima, envolve o caso do Rio de Janeiro, a dificuldade de se chegar ao final dos processos em algumas situações, mas em outras nós tivemos julgamentos bem rápidos. Quem sabe os ventos mudam, né? Os ventos mudam. Quem sabe? Quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe? Isso. Sara? Opa, olha só, gente, a gente tem mensagens aqui muito alheias ao assunto, inclusive, né? Gente brincando aqui com a tua imagem, viu, Miola? Falando que tua imagem está nublada e algumas pessoas dizendo que é porque você é muito espiritualizado, e aí isso se percebe na composição. Essa bruma, essa aura. Exato, o Miola, ele conseguiu ascender espiritualmente, ele é muito tranquilo, muito calmo, né? E muita gente indignada, gente, com a taxa de juros. Tá. E muita gente indignada aqui com a taxa de juros, viu? Muita gente. Vamos falar sobre isso já. Marlon, queria agradecer muito sua presença aqui no Boa Noite. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente falar como é que vai ser a eleição de 2026. Pelo jeito, ela pode ser muito difícil para a Justiça Eleitoral, né? Vamos aguardar. Tá bom? Obrigada, doutor Marlon. Desculpe, Tereza. Obrigada, boa noite. Foi ótimo. Muito obrigado, um prazer te ouvir, Marlon. Boa noite. Obrigado, igualmente, um prazer. Sempre que me chamarem, estarei aqui. Grande abraço. Valeu. Muito bem, obrigado. Obrigado.